Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast do Update Nerd. Sejam todos bem-vindos aqui com vocês, Kosik, Larissa Leite ou Lala, Alan Neves. E é isso aí, muito obrigado. Você que tá chegando agora, não conhece a gente, já vai se inscrevendo aí, deixando o like. Já tô roendo a né? unha, hein? Já vamos aí, rapaz, hoje o assunto é tenso, já a gente falar que vai... É pesado, é pesado. É pesado. É pesado, mais pesado e sujo do que elefante na lama. Mas enquanto isso aí, ó, vai deixando o like aí, comenta também depois o que você achou do tema aí, também temas novos aí, é sempre bom saber a opinião de vocês, beleza? E hoje, sem mais delongas também, qual vai ser o tema de hoje aí, gente? Fala aí vocês. Daniela Pérez. Daniela Pérez aí, um seriado que tá rolando na HBO Max. Documentário, na Documentário, verdade. né? Documentário. Documentário. É. Colhendo ali depoimento muito tempo depois, né? Um episódio aí que aconteceu nos 30 anos anos 90. depois. 30 anos, né? 30 anos depois, né? Foi no começo, no final de 92. 92, Em exatamente. dezembro de Isso. 92. Dia 28, se não me engano. Foi depois do Me Natal. dá até nervoso Isso. esse assunto, viu? Dia 28 lá. Fala-me. Rapaz, apesar de ser um assunto bem tenso, é bacana, né? Pra gente entender um pouco da nossa cultura Sim. brasileira. História, né? História também. Até porque o update não é só coisa nerd, né? A gente também pode falar de coisas que estão em alta, como é esse documentário. Não, a gente aqui, né, se dá o livre-arbítrio de falar Falamos de assuntos. tudo. Exato. Bom, e aí, por onde é que a gente começa? Já falamos aqui da data, né, tal. E também não, falar porque, como é que faz, né? É um episódio, assim, único, né? Era uma pessoa famosa. Eu acho que Tava foi a no- primeira tava no pessoa hype. famosa a morrer no Brasil no auge da carreira. No auge, né? Literalmente Porque no auge. teve o Ayrton Senna, mas o Ayrton Senna foi em 94. Foi em 94. É. Então, Daniela Pérez, acho que foi a primeira. Mas Tava no aí- auge. Foi, era um Ayrton ícone Senna aflição, foi, né? foi acidental, foi acidente, Sim, né? O Foi uma coisa dela. mais premeditada, né? É. Porra, complicadíssimo. E também ver como é que era a galera, né? Hoje em dia, pegar os depoimentos da galera que tava lá, que vivenciou, que tava... E Sim. como as pessoas lembram com uma riqueza de detalhes. Isso, não, e não só isso. Na série mostra Tudo. eles chegando, mostra É. o corpo dela no chão. Mostra. Mostra o também a rosto. imperícia também da mídia. pra hoje em época. dia não tem isso, de Moço, tanta gente em volta de Naquele um corpo. tempo, Nossa. noticiaram que, encontramos o corpo dela aqui. Chegou a família, chegou os atores, chegaram os amigos. A Globo inteira, né? Chegava o Chegou público, todo geral, mundo lá. o público tava lá. Repórter filmando tudo, porque eu tenho uma lembrança nítida, eu tinha 5 anos na época. E eu lembro direitinho, tá assistindo lá o jornal, aí aquele bololô de gente no cenário, aí o câmera já começa a mostrar assim as pernas dela. Eu não lembro de ter visto o rosto dela. Eu lembro dessa cena até hoje, eu tava até comentando com você esses Mas na tempos. série mostrou tudo. Mostrou Na tudo. série, E a quando gente eu aqui tem mostro até que o tomar rosto. cuidado com o que a gente fala ou deixa de falar, por causa da É. manifestação que a gente não tem ainda, mas pretende ter, não podemos, né? É, É pensando no futuro aqui, né? Mas Né? Uhum. pô, também é complicado. Pode cortar o alcance, essas coisas, mas enfim. É uma parada bem pesada. Na série lá, se tu quer ver, tem tudo. É, Né? Arquivo tanto é que confidencial. quem vai ver, vai preparado. Exato. É. Porque é, é pesado. tudo. A série é Gente, pesada. é Pesado. tudo. Você vê os detalhes. Tudo. Ver os detalhes Tudo, sórdidos. tudo. Exatamente. Ai, Muito- chega a dar um nó aqui assim, sabe? Porque, É doíssimo, né? é Não, pô, triste. a galera nova, porra, a menina tinha 22 anos na época, né? 22, no 22 auge da anos. carreira. Nossa, tava em ascensão. Tinha praticamente acabado de casar, né? Sim. Tinha 2 anos e meio, E, pô, 3 naquela anos de época, casamento. a TV era o auge, né? Tipo, a galera se reunia, tipo, era um evento, né? A novela, todo mundo assistia. E a novela era tava em alta, a alta. novela que ela tava gravando. Isso, era que a novela é das 9, não De era? Corpo e Alma. Isso. Sim. Era a novela das 9, não era? Era das Era 8. das Na, 8. na época ela Na era das época era 8. das Aí depois mudou É. pra 9. Que era o hype, nossa. Inclusive, tem uma coisa nessa novela que a Glória Pérez pediu pra Globo nunca passar ela Reprisar de novo, ela. reprisar ela, ou regravar. Ah, isso eu não sabia não, porra. Bacana. Porque quando a Daniela Pérez morreu, ela tiveram que se rebolar, né, pra continuar gravando. Terminar ela. Aí, pra terminar ela, inventaram que ela tinha viajado e o assassino simplesmente esqueceram dele. Não citaram mais ele até o final da novela. E ela Porque inventaram que inclusive viajou. teve uma cena gravada lá antes do incidente lá, que era eles terminando, né? Sim. Isso, exatamente. Eles terminando o Término relacionamento. dos personagens. Uma das críticas lá que eu vi bastante, certo? Aí, spoiler alert aí, galera, mas acho que tá tranquilo. Que era o lance da confusão que a própria mídia tava fazendo com relação à novela e à vida real, Isso, isso. né?
porque eles estavam querendo forjar, porque as pessoas ficavam achando, mas será que eles tinham romance também, extraconjugal, não sei o quê, igual o da novela? Confundindo Ele, tudo. inclusive, falou isso, né? Sim. Ele deu depoimento falando isso. Não, o álibi dele ali, né? A legítima defesa que ele tentou era sempre querendo empurrar para a vítima, aí entra, né, toda uma parada social aqui que o Brasil teve, que é a questão da como é que fala? De culpar a vítima, né, mesmo sendo mulher e tal, perguntando, por que ela tava lá, enfim. Toda uma coisa aí que a gente tenta trabalhar, né, nos dias de hoje. Eu que sei mesmo que assim ainda é a muito vontade do intrínseco Brasil é a vontade que o Raul Gazola tem, que é o viúvo dela, né? Que na série falando do Raul Gazola, ele fala, quando ele descobriu no velório. Sim. Ele descobriu no velório, e quando ele descobriu, ele não disse que não tinha vontade nem de dar um murro nele, que ele queria mastigar ele inteiro. Mastigar o pescoço. Não queria nem encostar um dedo nele. Morder ele. Mastigar o pescoço dele. Cara, que loucura, né, velho? E pra tu ver, e o cara depois aí, voltando um pouco, né, depois, antes desse episódio do velório, o cara tinha ido na delegacia, prestado condolências. O cara limpa lá, abraçando o cara que tinha acabado de descobrir sobre a mulher, tá ele lá abraçando, se precisar de mim, tá? Tu vê que é aquela máxima, né, que o assassino sempre volta, né, pra ver se... Foi, o delegado falou isso. Também teve esse comentário dele, foi. Psicopata. O assassino sempre volta na cena do crime. E dessa vez voltou lá e queria saber se tava bem, não sei o que. Porra, cara. A Cláudia Raia que deu um ponto muito certo, que ela disse que na hora que ele apareceu lá na delegacia, ela viu o braço dele arranhado de unha. Em carne viva. Pra tu ver, né, que é uma pessoa... Só que ela falou que na época ela não associou nem nada. Depois ela lembrou que tinha visto. Que tinha visto. E foi uma das coisas também que depois no exame de corpo de delito foi constatado, né? Foram muitas coisas que aconteceram, assim, Nossa... Foi feito pra ser descoberto também, né? Mas também, nossa... Mas voltando pros tempos de hoje, tu que tava comentando outra hora aí também, lá do podcast, que o Raul Gazola foi no podcast do Sérgio Malandro, e aí Sérgio Malandro, pela primeira vez, falando sério, né, que é bem difícil ver ele falando sério, ele foi e perguntou se você visse ele na rua. Raul Gazola respondeu: rezo dia e noite pra nunca ver ele na rua. Porque senão não vai responder pelos... Imagina como tá a cabeça desse cara até hoje. Não, ele e agora, né, regravando, assim, tudo bem, eu sei que não é uma coisa fácil, nunca vai esquecer nem nada, mas, pô, tu regravar essa parada, tem que falar sobre, né, falar sobre. Relembra tudo. E tu vê o depoimento das pessoas, é muito real, assim, o tanto que elas lembram, né, nitidamente, pô, 30 anos depois, e elas lembram como se fosse ontem, né? O Ninguém dia, esquece, a hora, né? o cheiro do ambiente, né, porque eles falaram que é um lugar ermo lá do Rio de Janeiro, que agora até falaram, agora já é populoso e tal, mas na época era totalmente vazio, erro, porra, meu Deus, as pessoas lembram como que realmente é um trauma. Nossa, tá doido, não dá pra esquecer uma coisa dessa, não. A gente que nem era próximo dela, não... Fica sentido, empatia, né? Imagina fica quem é próximo, deve ser algo... Agora falar, a mãe dela... a mulher foi uma detetive, viu? Porque ela foi atrás de cada coisa, de tanta coisa. Ela achou muito detalhe. Ela achou coisas assim que foram encaixando. Os frentistas do posto. Onde tinha passado lá, né? A coisa lá, né? Fechou o carro da Daniela Pérez, que lá ele já... Os frentistas contam, né? Que deu um soco nela, ela caiu desmaiada. Então, a mãe foi muito, assim, incisiva. Ela bateu o pé, ela foi atrás... Ela correu atrás, resumindo. Ela fez muita coisa. Mãe, né? Mãe é mãe, não sabemos. Mas imaginamos aí como é um sentimento, né? Ela comentando, nossa, é uma parada muito triste. Quem tem empatia, se sente, né? É complicado. Você tá maluco. Não, nos depoimentos você dá pra ver a pessoa falando e 30 anos depois, mesmo assim, a pessoa se emociona falando. Não, é algo que não tem nem como... Quem não tem conhecimento, nunca viu nada sobre esse caso, quem assiste o documentário pensa, nossa, aconteceu um tempo desse, né? Porque é muita emoção o documentário, né? É muita emoção. Não, e muito detalhe, né? Foi muito bem feito aí. Muito. Rico em detalhes, eles conseguiram ir atrás do pessoal. Foi muito bem feito, foi tudo ali... Ai, nossa, chega a me dar... Militaricamente, as imagens, tem imagens, né, do passo a passo, né? Que eles vão contando a história de como foi, hora por hora lá, e aí realmente tem as imagens de televisão, de como é que foi, tem as imagens do processo, que antigamente era feito de forma física, né? Pô, era as fotos do processo aparecem. Tudo. Pô, e falando da época mesmo também, falando da comoção, né? Social. Que foi no velório, que o Brasil não estava acostumado. Pois Vieram repórteres de fora.
de fora. Mas o Brasil não era isso. acostumado com isso, não estava preparado. Não. Tanto é que ela foi velada num cemitério comum, onde tinham milhares de pessoas em volta. Agora, Eles no menina, meio foi tendo que tirar as negócio. pessoas para poder passar o caixão. De tanta gente que tinha. E até é bem surreal ver depois do velório as pessoas tentando passar a mão nos atores, pegar neles. Puxando, agarrando. E todo mundo sofrendo e ainda isso. E até falando dessa Que parte loucura. do cemitério, né? O que a Glória Pérez teve trabalho até depois, né, da morte da filha. Porque o pessoal tava tentando até o quê? Saquear. Queriam roubar o Queriam corpo roubar dela. o corpo dela, queriam roubar os ossos Caralho, que dela. loucura. A mulher não teve paz um segundo. Ela teve que mudar o local de enterro dela 2 vezes. Que aí tirou de um, levou para outro, mas não adiantou, depois tirou e levou para um que agora é trancado. Que consegue ver a urna, né? Que ela deixou, tá numa urna, consegue ver de longe, mas ninguém consegue mexer mais. Não Entendi. tá em túmulo mais. Nossa. Pois Coisas assim Resumindo, que foi- são surreais. Brasil, né? Brasil. Como é que fala no filme Velozes? This is Brasil. This is Brasil, É, velho. complicado. E aí, tem mais alguma consideração? É um assunto bastante pesado, a gente falou bastante. pesado. aqui, É, né? pesado Agora e eu- polêmico esse. Agora eu Pesado e queria, polêmico. queria ver esse caso em outro país. Como é que ia sair pra esses dois? Porque até Queria então ver. eles já estão Ah, soltos, não. né? Vivendo a vida. Não, tem muita Tranquilos. diferença. Se isso é. fosse outro país, bebê. Também é muito relativo, a gente vê também uns casos aí, é totalmente... É, o E Brasil. detalhe, esse caso só teve a repercussão que teve também por causa da... Por ela ser famosa. por ser famosa. Se não fosse Quantos famosa... casos já não tiveram isso, É, né? Sim. exatamente. Teve... Mas a mãe dela né? também conseguiu uma causa muito importante, né? Não, porque Sobre a abre lei. os olhos, abre Não, os olhos por causa conta da lei, mãe. né? Isso, ela conseguiu incluir homicídio em crime hediondo. Não era ainda na época. Não ainda era. Aí, por conta da Glória Pérez, ela fez pressão na Câmara pra votar, pra incluir Exato. Ah, como foi crimes hediondos. A pataquada lá, que pra poder conseguir, ela tinha que recolher milhões de assinaturas, 1 milhão e Acho que é 300. 1 milhão em cada, Ela conseguiu. em cada estado. Isso, ela No conseguiu. Brasil, não Então, podia Ela ser só conseguiu local, era e no levou Brasil. na Câmara. E tanto é que eles já estavam encerrando, mas ela conseguiu convencer ainda a votar e incluíram como Extrema hediondo. urgência Só que lá, não repercutia pro caso da Daniela, né? Que a lei não retroage. Não retroage. Aí Mas a ela, aula de ela- direitos penais, mas ela deixou claro que ela não tava lutando só pela filha dela, mas por... pela né? causa, né? Tipo assim, É. né? Porque é uma coisa que transcende, né? Pô, a pessoa, É. por mais que ela tenha sofrido, ela às vezes não quer, né? Às vezes não. A maior parte das vezes ela não quer que outras pessoas passem Passem que pelo ela passou. mesmo, Sim. exatamente. E, pô, exemplo, né? De... Ai, É, eu não sei mais o que eu falo, eu fico muito assim, porque eu lembro direitinho, eu era pequenininha na época, eu tenho essa lembrança até hoje, não é uma lembrança boa, sabe? Então, sei lá. E é isso. E pra finalizar, né, o meu comentário, pelo menos, é... No final das contas, mesmo quem perde é quem falece, né? Porque Porque os E a família bonitos, que né? a ficou, vida né? também, né? Quem A Os perde... família- bonitos aí, hoje, né? A mãe, a Glória Pérez, o Raul Gazola, eles que sofreram muito e aí estão é- sofrendo até hoje. né? É. Não tem muito o que falar pra complicadíssimo. eles. Né? Bom, então é isso. Esse episódio termina assim nesse ar meio triste, mas sabíamos que ia ser triste, assim, né? é. Mas queríamos falar sobre esse assunto. É, esse aí não tinha Comentem, dê a opinião de escapar disso, não. vocês. Vai, vamos dá conversar uma ideia borracha aí nesse vamos comentário, dar bora? uma dialogada boa aí. É. Xinguem um pouco ele nos comentários. Então tamo junto aí, lembrando, seguir as redes sociais aí do Update Nerd. Update Nerd em tudo. Instagram, @Update Nerd. Update Nerd aí, TikTok, Instagram, tudo. Chama! Chama, é nóis. Um beijo pra vocês e até a Valeu. próxima. Falou.